as coisas às vezes coincidem, né? Então a gente estava vendo aí que muita gente fala, que eu tenho dificuldade, que eu preciso de uma ajuda, de uma orientação, mas as pessoas estão querendo o quê? Elas estão querendo resultado, que você pegue elas e diga exatamente o que elas têm que fazer, porque essas informações que ela recebe, muitas das vezes, ela não consegue decifrar e principalmente adaptar à sua realidade, que é isso aí. As informações são um conjunto de dicas que as pessoas dão e que cada situação daquela funciona, mas de forma diferente em cada pessoa. Então você precisa fazer um exercício, você precisa raciocinar. Mas tivemos uma situação parecida com isso, e aí nós vamos entender qual foi o pensamento da pessoa quando ela recebe as informações e fala uma situação dessa. Mas antes de continuar, eu gostaria que você desse um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim você vai estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, normalmente a grande maioria das pessoas escuta você falando de determinadas coisas, mas não sabe como aplicar isso na sua realidade. Esse é o fato. Então, numa situação especificamente, nós estávamos conversando com uma pessoa e ela falou: mas isso que eu vejo as pessoas falar, elas não dizem o que eu tenho que fazer, porque a minha situação é diferente. Eu falei, na verdade, você tem que pegar aquelas informações e ver como é que você vai colocar isso na sua realidade. Mas, se você quiser ajuda, a gente pode até ajudar. Então, já oferecendo o quê? Uma ajuda para ela entender qual era a situação dela e como ela deveria pegar aquela informação e fazer na realidade dela. Mas o que a gente escuta é o seguinte: não, eu não tenho grandes recursos, eu não tenho como administrar, eu não tenho grandes coisas, grande valor, então eu não preciso disso, né? Na verdade, e aí vem o título desse vídeo, né? Quem não consegue guardar pouco, não vai conseguir guardar muito. Quando é que é mais importante o controle financeiro? Você saber da real posição da tua situação, onde você está gastando, onde você está ganhando, se precisa ganhar mais, se precisa gastar menos. É quando você tem muito dinheiro ou quando você tem escassez de dinheiro, ou quando você tem pouco dinheiro. Talvez você não entenda que a maior necessidade de você trabalhar corretamente nas suas finanças é quando você tem pouco dinheiro. Aí você vai ter que esticar aquele dinheiro. Quanto melhor você administrar ele, mais dinheiro vai sobrar. Já não é o caso de quando você tem muito. Quando você tem muito, você mesmo administrando de forma errada, você ainda tem ali uma gordurinha, você tem ainda o que queimar, você tem ainda o que perder. Claro que se fizer isso durante muito tempo, não ajustar aquilo dentro de um prazo razoável, você só perder, vai chegar um ponto que vai ter um efeito colateral. Você vai acabar se lascando, né? Vamos dizer a palavra clara, né? Você vai acabar quebrando, não tem outro jeito. Mas não é razoável você entender que você só precisa de controle financeiro, de uma boa administração financeira, quando você tem o que gerir. Não, muito pelo contrário. Mais necessidade você vai ter quando você tem problemas, quando você tem falta de recurso, quando você tem que controlar a despesa e você não tem dinheiro para pagar. Só você conseguindo controlar no pouco é que você vai conseguir controlar no muito. Tá? Essa lógica é que as pessoas têm. Elas querem receber as coisas prontas e querem, né, muitas das vezes, sem entender aquilo que está acontecendo com ela. Fica a dica aí, você consegue guardar no pouco? Vai ficar difícil de guardar no muito. Um grande abraço.